Sabe aquela palavra, construtivismo? A gente ouve o tempo todo no mundo da educação, né? Ela foi tão usada, mas tão usada, que às vezes parece que ninguém sabe mais o que ela quer dizer de verdade. Bom, hoje a gente vai mergulhar na obra de Silene Shakur para tentar desconstruir esse termo e, finalmente, entender o que ele realmente significa. Pois é, a grande pergunta é essa: o que construtivismo significa de fato? Para muita gente, a palavra soa meio vaga, um pouco confusa, quase um jargão que todo mundo usa, mas poucos explicam. Chegou a hora da gente colocar um pouco de clareza nisso. Olha que interessante, a pesquisadora Tolchinsky resumiu isso perfeitamente lá em 1998. Ela disse: após mais de 50 anos de influência, todos nós somos um pouco construtivistas. Isso mostra bem como o termo se espalhou, mas também como ele se diluiu. Afinal, se todo mundo é construtivista, será que a gente está falando da mesma coisa? E é aqui que a gente começa a nossa jornada. O primeiro ponto é entender isso. Como uma palavra pode acabar perdendo o sentido. Vamos investigar por que essa popularidade toda, em vez de ajudar a esclarecer, na verdade acabou gerando mais confusão. A questão é exatamente essa. Quando todo mundo se apropria de um rótulo, será que ele ainda significa alguma coisa? O grande problema é que a popularidade do termo fez com que o seu significado original, que era super específico e poderoso, fosse se perdendo no meio do caminho. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Presta atenção, não existe um único construtivismo. Para a gente entender de verdade o que o Piaget, que é o nosso foco, queria dizer, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e ver que existem várias correntes diferentes usando esse mesmo nome. Para se ter uma ideia, o pesquisador César Coll chegou a identificar pelo menos 4 grandes vertentes. Tem a de Piaget, claro, mas também tem uma corrente que vem do Ausubel, que foca na aprendizagem significativa, aquela que valoriza o conhecimento que a gente já tem. Tem outra que vem da psicologia cognitiva, que fala muito em esquemas mentais. E ainda tem a teoria do Vygotsky, que bota toda a ênfase na interação social. E o mais curioso, todas elas se chamam de construtivistas. Ok, agora começa a parte da desconstrução de verdade. Para a gente sacar o que é a construção na teoria do Piaget, vamos primeiro derrubar alguns mitos. Vamos olhar de perto o que a construção não é. O primeiro grande engano, e talvez o mais comum, é achar que construir conhecimento é a mesma coisa que descobrir algo, como se o conhecimento estivesse ali prontinho, só esperando para ser encontrado. Só que a visão do Piaget é completamente diferente. A ideia de descoberta sugere que o conhecimento está lá fora, em algum lugar. Mas para Piaget, o conhecimento lógico-matemático não é um acidente. Ele é construído, é uma conclusão necessária. É um processo que segue uma lógica interna e universal, algo que ele chamava de sujeito epistêmico, que não é uma pessoa específica, mas é a estrutura de pensamento que é comum a todos nós em um certo estágio de desenvolvimento. Certo, vamos para o segundo mito, aquela ideia de que construção é criar algo do zero, uma coisa totalmente nova que não tem nada a ver com o que existia antes. E aqui a diferença é gigante. O erro é pensar que a gente aprende demolindo o conhecimento antigo e construindo um novo no lugar. Na realidade piagetiana, o processo é de derivação, é uma evolução. As estruturas antigas não são descartadas, elas são conservadas e integradas em estruturas novas, mais complexas e poderosas. Ou seja, não é uma ruptura, é um aprimoramento que se apoia na base anterior. O terceiro equívoco também é bem comum. É aquela crença de que qualquer mudancinha no pensamento ou no jeito de fazer as coisas já pode ser chamada de construção. Mas o que Piaget propõe é muito mais profundo. Uma simples mudança conceitual é como pintar uma parede de outra cor. A verdadeira construção, para ele, é como derrubar paredes e reorganizar a planta inteira da casa. É uma mudança qualitativa, que mexe na estrutura toda, não é só uma maquiagem superficial. E para fechar essa lista, o quarto mito, que muitas vezes vem lá da teoria de Ausubel, é a ideia de que construir é simplesmente pegar uma informação nova e conectar com o conhecimento prévio que já está lá guardado. Essa diferença pode parecer sutil, mas ela é a chave de tudo. Conectar conteúdo foca no o que se sabe, fatos, ideias, informações. Já a construção piagetiana foca no como se sabe, ou seja, nas estruturas, nos esquemas de pensamento. A questão não é só ligar uma informação na outra, mas sim aplicar uma forma de organizar o pensamento a uma situação totalmente nova. É sobre transferir a forma à estrutura, e não apenas o conteúdo. Pronto. Agora que a gente limpou o terreno, tirou esses mitos da frente, podemos finalmente começar a reconstrução.
Vamos montar juntos uma definição mais precisa do que é, de fato, construtivismo na visão original de Piaget. Se a gente pudesse resumir em uma frase, seria mais ou menos isso. Construção, para Piaget, é um processo de organizar e reorganizar estruturas mentais. O conhecimento não nasce com a gente, e ele também não é simplesmente absorvido do ambiente. Ele é ativamente construído o tempo todo nessa interação entre a gente e o mundo. Tá, mas como esse motorzinho funciona na prática? Emília Ferreiro, uma grande estudiosa de Piaget, descreveu um processo em 3 passos. Primeiro, vem a perturbação, um desafio, algo que a nossa mente não consegue entender de primeira. Depois, vem a regulação, que são as tentativas de lidar com esse problema. E, por fim, acontece a reestruturação, quando uma nova forma de pensar é construída para dar conta daquele desafio, criando uma estrutura mais poderosa que a anterior. E no centro de tudo isso tem 2 mecanismos que são a alma do negócio. Imagina a cena, uma criança que só conhece cachorro, vê um cavalo pela primeira vez e grita au au grande. Isso é a assimilação. Ela tentou encaixar o bicho novo na caixinha mental que ela já tinha, a de cachorro. Aí, quando alguém explica que aquilo é um cavalo, a criança precisa criar uma nova caixinha. Isso é acomodação. Essa dança constante entre assimilar e acomodar que faz o nosso pensamento se desenvolver. Legal. Mas no fim das contas, por que se preocupar tanto em ter uma definição certinha de construtivismo? O que isso muda na prática? Agora vamos conectar todo esse papo teórico com o impacto que ele tem no mundo real, na forma como a gente pensa o ato de aprender e de ensinar. É que entender isso de verdade muda o jogo, sabe? Ajuda a gente a ir além dos jargões vazios. Permite que a gente veja a aprendizagem não como um saco que a gente vai enchendo de informações, mas como uma transformação profunda. É reconhecer que conhecimento não é algo que se recebe passivamente, mas que se constrói ativamente. E, talvez o mais importante, é valorizar o crescimento que vem do desafio, do esforço cognitivo e não só da entrega de informação pronta. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, que fica no ar para a gente pensar. Se o conhecimento é reconstruído e não apenas recebido, o que isso realmente muda na forma como a gente lida com a aprendizagem no nosso dia a dia?